Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Passar aqui para fazer nosso vídeo rapidinho, né? Dos resultados de hoje aí da nossa continha. Hoje o dia foi tenso, que na verdade eu tava ansioso por causa do jogo do Palmeiras e acabei operando com a cabeça no jogo, então foi tudo trade rapidinho, né? Saí um pouco da quantidade de trades do dia, tomei um stop bobo, que não deveria tomado se tivesse segurado o trade, mas consegui fechar aí o dia acima da meta. Antes, queria deixar um recadinho para vocês, não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo se estiver te ajudando, né? Acessar o nosso grupo lá para fazer parte no Telegram e dizer para vocês que a gente está lançando aí a nossa mentoria a partir do dia de 29/2, tá, pessoal? Na segunda-feira. É uma mentoria que vai começar aí, turma limitada, que é para você definitivamente aprender as nossas métodos, tá? Tanto o scalping quanto o price action, aprender a fazer a leitura do gráfico puro sem indicador, gerenciamento de risco. Você vai ter aulas ao vivo, aulas gravadas, são 3 meses na sala ao vivo de acompanhamento depois das aulas para você pegar o jeito de operar e aí sim você, dentro desses 3 meses, sair pronto e operando, tá? Sem tomar stop, sem perder dinheiro. O link vai estar na descrição. Acessa lá o nosso grupo do Telegram, dá uma olhada lá no conceito da mentoria. Vamos trocar uma ideia que isso aí tende a te ajudar e muito, tá, pessoal? É a virada de chave. Bom, falar aqui dos trades, foram trades curtos hoje. Hoje eu fui só no scalping, só na operacional de 25 pontos. Por quê? Porque eu tava com a cabeça já no jogo, né, pessoal? Palmeiras no Mundial, então tava dureza. Então eu tinha feito, quando o preço fez esse movimento aqui, ó, e segurou nessa região, lembra que eu falo pra vocês que eu sempre marco o último fundo antes do fundo que ele vira, né? Porque é onde o preço, se ele segurar da próxima vez, é o movimento que reverte. E é exatamente como foi. Só que o que aconteceu? Eu entrei nesse trade aqui, tá? E com o stop aqui embaixo, que ainda estava dentro dos 150 pontos. Só que aconteceu, quando ele fechou esse candle 70 aqui, que fechou um mini martelinho doji, ele não rompeu de uma vez, eu resolvi sair do trade. Eu saí do trade com R$1,50. Aí, depois que ele fechou esse candle 71, eu falei assim, bom, agora ele está confirmando o pivô. Ó, aí ele está confirmando. Só que eu não esperei ele vir testar para baixo, né? Eu não esperei. Eu pus a entrada e aí ele beliscou minha ordem e veio testar para baixo. Aí ele acabou me estopando aqui, porque o meu stop estava abaixo do outro candle. Eu não tinha deixado stop de 30 pontos, eu tinha deixado stop abaixo do candle anterior, porque eu falei, eu não vou arriscar, porque isso, apesar de ele ter falhado o fundo aqui e segurado nessa zona, ele é uma zona de rompimento. Aí eu acabei estopado, né? Aí tomei um stop de R$13, tá? Aí, depois que ele fechou aqui, eu comecei os scalps. Aí eu entrei nesse trade aqui, no candle 74, que eu tinha o alvo aqui em cima, que eu ia recuperar o trade e fechar o dia. Só que ele abriu, ele testou para cima e voltou para baixo. Só que quando ele voltou, eu falei assim, eu não vou arriscar o que eu fiz aqui, porque ainda é uma zona de teste de topo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o preço, quando ele andou para cima, eu subi o stop e deixei 5 pontos acima. E aí foi o que ele veio e me tirou, tá? Aí eu aguardei. Então, só que aí foram trades mais fáceis, né? Por quê? Porque eu tenho um outro indicador que eu uso na outra tela, que é o 2VM, que eu vou colocar aqui para vocês, que aí vocês vão entender o porquê que eu fiz esses outros trades. Primeiro que eu fiz o trade de venda aqui, tá? Esse trade de venda. Por quê? Porque o preço veio testar o fundo anterior, olha aqui, esse fundo aqui de trás, né? Então, ele bateu no fundo aqui de trás
e segurou. Então, o que aconteceu? Quando ele testou, esse aqui foi o trade certinho, ó, porque quando ele fechou esse candle 77, o candle 78, o candle 76, o candle 77 ele fez o movimento que a gente espera. Ele abriu e foi tentar testar para cima e não conseguiu romper. Aí eu coloquei a minha ordem aqui dos 25 pontos. E aí ele passou, pagou direto, tá? Aí depois eu fiquei aguardando para ver se ele ia testar esse topo aqui, que na verdade ele veio testar. Se vocês repararem bem, olha aqui. Ele fez o teste do topo rompido. Então, ele abriu, esse candle ele abriu aqui e ele subiu. Reparem que o que faz a gente tomar decisão são os detalhes. E olha só, ele abre com um gap de baixa, de 5 pontos, 10 pontos, mas ele abre com um gap de baixa. E ele abre e vai testar para cima, depois ele volta de uma vez. E aí a minha entrada estava no rompimento da mínima. E aí foi o outro trade rapidinho. Ele pagou e depois voltou com tudo, né? Então, por isso que esses trades eles têm que ser muito bem planejados, porque se o preço pega a tua ordem e não paga direto, tu já tem que estar com a mão aqui no botão para estopar, certo? Aí depois, quando ele deu essa rejeição aqui e fechou, a gente tem um novo teste de topo que ele vai fazer, né? Que é o quê? O teste para ele ver se ele vai passar dessa linha amarela ou se ele vai chegar aqui no 0,5%, que era o outro alvo. Então, o que a gente faz? Quando ele entrou, ele abriu, reparem no outro detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é ao contrário, ele abre com gap de alta. Olha o fechamento dele. Então, ele abre com gap de alta e não consegue romper para baixo. Inclusive, ele ficou uns 30 segundos aqui nessa região e não conseguia passar. Aí eu coloquei a ordem de compra aqui e aí ele passou e pagou de uma vez. Esse aí foi o outro trade. Depois, o próximo trade foi a venda aqui no teste do 0,5%. Por quê? Porque quando ele bate nessa linha, ele tende a retornar. Tá? Ele nunca passa de uma vez, a não ser quando ele vem assim, ó, quando ele vem de cima para baixo, ele vai passar. Então, mas isso aqui é coisa que a gente explica na mentoria, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai dar todo o detalhe na mentoria. Então, o primeiro toque, só que a gente não coloca a ordem na pedra. O que a gente faz? Eu fico com a ordem aqui, esperando o preço passar. Por quê? Ele pode passar e estourar e ir embora direto. Quando ele passa e seguro ali, eu solto a ordem. Aí ele bate ali, volta e paga na hora. Então, ele pagou na hora mais um scalp. Aí, aqui eu tinha fechado com R$ 4,50. Eu estava aqui. E já ansioso, porque era já 20, meio-dia, e eu queria assistir o jogo. Aí, o que o candle fez? Ele bateu aqui, e reparem que ele fechou outro candle, aí ele veio testar para baixo. E reparem o seguinte, ele veio testar o topo anterior. Aqui, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele fez isso aqui, voltou a testar aqui. E aí que a gente faz o outro trade. Que esse trade aqui eu até poderia ter deixado ele com um alvo maior, porque ele vinha testar essa zona aqui, né? Só que, como eu estava com a ordem configurada de 25 pontos, aí eu coloquei a ordem aqui, né? E ele simplesmente, quando ele subiu, ele passou e pagou. Aí eu fechei os R$9, encerrei a conta, falei, agora de assistir o jogo, né? E deixa quieto, porque agora não é hora de ficar vendo. Eu até tive que colocar na planilha de uma forma diferente. Por quê? Porque aqui hoje, como eu usei o scalp, aqui na planilha eu só tenho 4 trades. E aqui hoje eu fiz mais trades. Acho que eu fiz... foram 6 trades, né? Que no total de 60, por isso que o custo foi alto. Mas o importante é fechar a meta. Aqui está 8,91 porque aqui já tem o desconto do imposto de renda. E aí a gente fecha o acumulado com 8,91 de meta dobrada.
acumulado de 262, 16,9% acima da meta. Ou seja, a gente já recuperou a semana passada e já atualizou o valor, tá? E já ficou positivo. Certo, pessoal? Então, isso era os três de hoje. O vídeo ficou um pouco mais longo porque eu dei algumas explicações a mais, mas espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo dia, final de dia e um excelente final de pregão.